Ok, pessoal, vamos começar? Eu sou Rogério Chebab do Canal Aduaneiro, sou sócio do Canal Aduaneiro, sou advogado aduaneiro e tenho o Canal Aduaneiro, que é uma empresa de consultoria em comércio exterior, consultoria fiscal e tributária. Principalmente hoje em dia Ciscoserv, em breve OEA, né? Operador Econômico Autorizado. Eu marquei essa entrevista com o Gilberto Sartori, que é o rapaz, né, cara de garoto, é só o primeiro colocado no concurso para despachante aduaneiro no país, né? Com poucos aprovados. Isso é uma façanha. Eu, no lugar dele, com essa inteligência toda e esse empenho, eu seria auditor fiscal da Receita Federal, certamente. Melhor ainda, eu seria agente fiscal de rendas do estado de São Paulo, que eu acho que é mais confortável e menos estressante. Mas, como despachante, certamente você pode ganhar mais do que os fiscais honestos, né? Meu objetivo hoje aqui na entrevista é passar para as pessoas que estão assistindo um pouco da sua experiência e sanar algumas dúvidas, né? Porque as pessoas que pretendem ser despachantes aduaneiros, elas não sabem como passar nesse concurso, assim como os estudantes de direito sofrem também e não sabem como passar no concurso da Ordem dos Advogados, que é bem mais fácil que o seu, mas ainda é um pouco complicado para quem é novato. Conta um pouco mais desse concurso. Quantas pessoas participaram? Quantas foram aprovadas? Você tem ideia disso? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos, né? Boa noite. Primeiro, agradeço a todos pela presença, pelo tempo aí que estão me concedendo para falar um pouco da minha experiência, e eu espero contribuir com vocês de alguma forma aí no desenvolvimento profissional de vocês com a minha experiência. Quero agradecer a você, Rogério, ao Canal Aduaneiro também pelo espaço cedido para eu apresentar um pouco da minha trajetória profissional e dessa conquista, que para mim é uma conquista. Eu tenho certeza que a aprovação nesse exame vai me trazer um diferencial na minha carreira e que nos próximos anos isso vai ser bem importante, principalmente com a implantação do operador econômico autorizado, que tem como um dos critérios básicos para o despachante a aprovação no exame da Receita Federal. Com relação ao número de aprovados, essa prova ela é ministrada desde 2012, né? A primeira edição tiveram no Brasil apenas 3 aprovados. 2013 foi a segunda edição, onde houveram mais 14 aprovados. E nessa última edição, que eu fui aprovado em primeiro lugar, apenas 10 no país inteiro foram aprovados nesse exame. Quantos concorrentes nesse último, tem ideia? Quantos inscritos? A ESAF ela ainda não divulgou no site, né? Eu, tirando uma média do que foi apresentado nas últimas 2 edições, eu imagino que seja algo entre 400 ou 500 pessoas. As últimas 2 edições os concorrentes estavam nessa quantidade, mais ou menos. Certo. Só um instantinho. Bem, uma pessoa falou que meu som está baixo. Continua baixo, Daniel? Eu acho que pode ser aí, ok? Mais uma coisa que eu quero dizer para vocês poderão fazer perguntas, tá? Por texto, na aba Questions, vocês podem clicar e fazer as perguntas. Eu pretendo liberar voz para vocês também. Eu só peço para vocês, quando vocês façam pergunta por voz, que fechem o som de vocês com fone de ouvido para não dar eco, para não dar retorno, ok? Gilberto, quantos anos você tem?
Eu tenho 25. Você já trabalhava dentro de comissária de despachos? Sim, eu comecei nessa área com 14 anos de idade. Eu entrei numa comissária de despacho como aprendiz, né, e nessa empresa eu trabalhei por 8 anos. E eu me interessei muito pela área desde o início, então sempre tive interesse de estudar, de conhecer um pouco mais sobre o assunto. Sempre que eu tinha oportunidade, eu sentava do lado de alguém para aprender uma nova tarefa. Graças a Deus eu tive bons professores nessa primeira empresa, além de amigos e colegas de trabalho, foram grandes professores que me ajudaram muito a chegar onde eu estou, né? Então, eu trabalhei durante esse período nessa empresa, depois eu acabei saindo para ocupar um cargo de supervisor em uma outra empresa, que era concorrente deles, Sim. até que eu cheguei e trabalhei lá durante 3 anos. No primeiro ano eu fui promovido a gerente. Eu gerenciava uma pequena equipe de 7 pessoas e trabalhei lá até o final de 2011, que eu decidi sair para iniciar um empreendimento próprio. Você já era gerente muito novo, né? Porque isso há 3 anos atrás, você tem 25 agora, né? Uma outra coisa, teu ritmo de estudos, como foi? Bom, na verdade o exame, a maior parte das questões, elas estão bem ligadas à rotina, às minhas atividades diárias, né? Porém, alguns pontos que são coisas que não estão no dia a dia, por exemplo, regimes aduaneiros especiais, que não são todos que eu acabo atendendo, alguns tipos de infração que como eu não cometi, eu não acompanhei de fato, mas assim, eu estudei na realidade eu me basei muito no regulamento aduaneiro, né? O regulamento aduaneiro, a maior parte do conteúdo da prova você vai encontrar no regulamento aduaneiro. Então eu estudei muito em cima dele. Nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas eu reforcei um pouco o estudo, então como eu estava parado, não estava trabalhando nesse tempo, eu acabei estudando de 7 a 8 horas por dia, né? Mais para reforçar. Eu lia algum determinado assunto, fazia a prova, corrigia, o que tivesse errado eu voltava para ver aonde foi que eu errei, para reforçar o entendimento daquele assunto. Mas basicamente isso, eu estudei a maior parte do tempo em cima do regulamento aduaneiro e como eu tinha esse tempo disponível, eu acabei gastando bastante horas do meu dia para fazer esse estudo. Gilberto, a Ana Cavalcante, ela pergunta 2 coisas exatamente que eu quero saber com mais detalhes. Primeiro, a Ana, ela fala aqui, ela te parabeniza pela aprovação e pela colocação no exame. Ela gostaria de saber mais um pouco sobre o seu plano de estudos e quantas horas diárias você se dedicava. Isso você falou para nós. E ela pergunta uma coisa que é interessante. Quanto tempo você ficou nesse ritmo de 7 a 8 horas por dia? Que foi o teu ritmo mais intenso? 1 mês, 2 meses? Olá, Ana. Obrigado pelos parabéns. Bom, na realidade, esse ritmo eu apliquei nas últimas 2 semanas. Até então,
eu trabalhava, eu saí da minha empresa na empresa que eu trabalhava no começo de dezembro. Então a prova foi no dia 21. Antes eu não tinha esse tempo disponível, até porque eu eu estudo, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, estava terminando minha faculdade. É, então, nas últimas 2 semanas que eu tive esse tempo livre, eu acabei dedicando boa parte do meu dia a esses estudos. Como eu disse, muita coisa já fazia parte do meu dia a dia, né? Então, eu não sei se alguém que de repente não está por dentro das atividades do despachante aduaneiro consiga em 2 semanas absorver tudo que a prova exige para você ser aprovado. Jamais. O comércio exterior, essa parte aduaneira é muito complexa. Quem não é da área e nunca teve contato, eu acho que nem estudando 2, 3 anos não consegue, não dá. Tem que ter a prática do negócio, eu acho. Tá certo que você é privilegiado, você estudou 2 semanas intensivamente, você é um caso inédito, raro. Mas você acredita que pelo menos com 6 meses de estudo, quem é da área consegue dar conta da prova? Eu acredito que sim. Eu acredito que não precisa estudar 8 horas por dia. Com 6 meses de estudo, você se preparando bem, colocando isso como meta na sua vida, de que precisa passar e dedicar aí 2, 3 horas por dia, cada dia você abordar um tema diferente, porque são vários assuntos que entram na prova. Eu acho possível a aprovação, mas requer dedicação. Gilberto, Tem alguns. desculpa te interromper. Você seguiu o edital? Seguiu a sequência do edital das matérias ou você estudou aleatoriamente? Na realidade, eu não estudei o edital inteiro, até porque não, com 2 semanas eu não teria tempo, porque são muitos assuntos abordados. Como eu disse, alguns assuntos que já eram do meu dia a dia, eu acabei deixando, não estudando eles, me foquei aonde eu sei que eu teria mais dificuldade, porque é algo que não era algo muito comum nos serviços que eu prestava, me foquei naquilo. Só que eu sempre estudei baseado muito nas avaliações anteriores. Então, o que eu fazia? Eu estudava um assunto, ia lá e respondia a prova. O que eu errei, eu deixava anotado e voltava a estudar. Isso eu fazia da mesma forma naqueles assuntos que eu não estudei porque era do meu dia a dia, porque existe uma coisa importante. Muitas vezes nós fazemos uma atividade, mas nem sempre a forma que está escrita na legislação é exatamente aquilo que você exerce. Então, às vezes, a interpretação da legislação, na hora de responder uma pergunta dessa, se você só conhece a prática, o que acontece muito no mercado, que alguém lhe ensinou a fazer aquela determinada tarefa e você nunca pegou a instrução normativa que disciplina aquilo para estudar, para saber o porquê é feito aquilo, você acaba errando a resposta. Então, eu estudava muito por erro e acerto. Eu fazia uma prova, um simulado, anotava os meus erros e me focava naqueles erros. Como o meu tempo era curto, eu acabei trabalhando nessa linha. Óbvio que o ideal seria seguir o cronograma inteiro, né? Para quem está começando, para quem tem mais tempo disponível, você
seguir o cronograma inteiro, até porque um assunto é ligado ao outro, se você não conhece o primeiro assunto, fatalmente não vai entender o que vem a seguir, né? Porque são coisas muito interligadas. Então, mas como eu já conhecia, eu tinha essa facilidade de pular algumas etapas e ir para o que era mais importante para mim naquele momento, que eu era carente de informação. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, podem ir postando aí na aba Questions, que eu vou perguntando para ele, ok? Mas, Gilberto, uma pergunta. Os que são despachantes aduaneiros hoje têm direito adquirido, são despachantes aduaneiros. Mas eles não poderão ser qualificados como operadores econômicos autorizados, certo? OEA. Exatamente. Quem é despachante aduaneiro e quiser ser OEA, que eu acho que todos vão querer ser, né? Porque aqueles que forem OEA ganharão certamente mais clientes do que os outros, né? Sim. O transportador que for OEA, o agente de cargas que for OEA, né? E o despachante que for OEA. Esses que já são despachantes teriam que prestar a prova para serem despachantes qualificados para entrarem no OEA? Sim. Eu tenho acompanhado esse programa desde quando a Receita começou a divulgar ele. Então, é algo que me interessa. Obviamente, um dos motivos que eu fiz a prova foi pensando no futuro, foi pensando nesse programa, até porque eu não era obrigado a fazer a avaliação. Eu também tinha o direito de despachante adquirido. Então, eu fiz porque, primeiro... Você era despachante. Sim. Eu fiz primeiro porque eu, como profissional, eu acho que se eu tenho competência para exercer a função que eu exerço, eu não posso abrir mão de fazer uma prova dessa. Então, é o que me qualifica, é o que mostra para a sociedade, que mostra para as empresas que vão atuar comigo que eu estou devidamente qualificado. E outra, porque o OEA ele exige o exame. Na instrução normativa que saiu em dezembro, eu não me recordo o número, mas ela disciplina o programa. Ela deixa bem claro a exigência do exame e também existe uma previsão de que os despachantes que já tinham a habilitação antes da aplicação da prova poderiam se sujeitar ao exame para participar do programa. Então, no meu entendimento, a Receita não pretende abrir alguma brecha para esses despachantes que não foram aprovados entrarem no programa, a não ser pela aprovação no exame. Se isso está claro na instrução normativa, então não tem nem o que se discutir, né? Talvez alguns despachantes queiram discutir isso na via judicial. Sim, é o que eu tenho ouvido falar. Provavelmente alguns tentarão, né? Pessoal, quem quiser fazer pergunta... Bem, foi só falar, já surgiu aqui do Rafael. O Rafael, ele diz o seguinte: notei que na prova caiu bom conteúdo sobre trânsito aduaneiro. Gostaria de saber se sobre esse assunto específico você, Gilberto, usou somente o regulamento aduaneiro ou outra fonte para aperfeiçoar, claro, além da experiência prática que você já possuía. Bom, o trânsito aduaneiro, boa parte consta no regulamento, né? Mas uma outra ferramenta que eu usei foi a instrução normativa que disciplina o trânsito. Se eu não me engano, a 248. Eu também estudei ela. Então, tudo que caiu na prova está nesses dois textos, ou na seção que trata do trânsito aduaneiro, no caso do regulamento, ou na instrução normativa 248. Você não precisa estudar mais nada, não precisa procurar qualquer outra informação, porque
são suficientes. Rafael agradeceu sua resposta. Além do regulamento aduaneiro e das instruções normativas, você deve estudar portarias, atos declaratórios executivos, essas coisas, essas outras fontes? Bom, na realidade, outras fontes necessárias, o acordo de valoração aduaneira, né, isso é importante, porque caem questões bem complexas sobre esse assunto. Então, é muito pouco entendimento profissional sobre o tema, né? Muitos despachantes eu escuto falar que a base de cálculo é o valor CIF da mercadoria e isso é uma consideração errada, porque o valor aduaneiro, que vem de um ato internacional, ele determina uma série de outros custos que podem entrar na base de cálculo do imposto de importação. É óbvio que o mais comum é o valor CIF, né? Mas se você leva esse entendimento para fazer uma avaliação dessa, você certamente vai errar a questão. Então, o acordo de valoração aduaneira é um material que tem que ser estudado. Regras de classificação fiscal, ANESH, que são as notas explicativas do sistema harmonizado, enfim, também são materiais que necessitam de leitura. E as instruções normativas que disciplinam a importação e a exportação. A 680 na importação e a 28 na exportação. Também é necessária a leitura porque nos aspectos operacionais, porque a prova ela é separada por alguns temas, né? O começo ele é mais operacional, que aí vai falar muito de procedimentos de conferência física, fazem perguntas sobre parametrização, por exemplo. Então, são aspectos operacionais. Esses aspectos você vai identificar nas instruções normativas que disciplinam a importação e a exportação. Aí passa pela questão das multas, das infrações aduaneiras, que já tem uma fonte mais específica dentro do regulamento aduaneiro. Ele está consolidado, tem fontes de outras leis, é óbvio, mas as multas elas estão consolidadas no regulamento aduaneiro. Uhum. E no final, que no meu entendimento é a parte mais complexa, que vem os temas de valoração aduaneira, classificação fiscal de mercadorias e as regras de origem de produtos, que também é um tema que cai em perguntas de alta complexidade, que requer um bom estudo nesse tema. Regra de origem, classificação fiscal e a valoração aduaneira. Viu, a Ana Cavalcante, ela pergunta qual a visão do canal aduaneiro e sua, Gilberto, sobre o futuro da profissão de despachante aduaneiro, não só com relação ao OEA, mas de toda a reestruturação dos processos administrativos e processo portal ECAC, módulos Syscomex, Web, etc. Qual a sua opinião sobre o futuro? Bom, eu sou bem otimista. Eu participo de alguns grupos profissionais, tanto no Facebook como no LinkedIn, e vejo muita gente se lamentando que é uma profissão ruim, mal remunerada, que as pessoas não dão valor. A minha visão é o seguinte: infelizmente está assim, porque existe muita gente mal preparada no mercado, né? E com isso a concorrência se torna desleal.
Como, como já foi dito, antes da aplicação da prova, os despachantes eram aprovados de forma automática. Então, assim, eu conheço diversos despachantes que são muito bons no que fazem, conhecem muito, e se sujeitassem a essa prova, seriam bem-sucedidos, talvez até melhor que eu. Por outro lado, eu conheço despachantes também que nunca leram uma instrução normativa, sabe? É aquela cultura, eu tenho um produto novo para atender determinado cliente. Como é que eu vou fazer? Vou lá no Ministério da Agricultura perguntar para o fiscal como é que faz. Então, assim, não existe aquela cultura de estudar, não, é um produto novo, deixa eu ver primeiro a legislação, estudo a legislação, óbvio que às vezes ficam algumas lacunas que você precisa de um esclarecimento fiscal, não tem jeito. Mas não existe essa cultura. Muita gente tem preguiça de ler e acaba criando essas situações no mercado. Eu acho que com a aplicação desse exame daqui para frente, tem o futuro da profissão tende a ser melhor, porque em breve as empresas que contratam despachantes aduaneiros é óbvio que vão querer contratar um profissional que tenha sido aprovado no exame da Receita Federal, né? Não vão querer trabalhar com alguém que de repente não se qualificou, que ficou parado no tempo. Então, eu sou bem otimista. Inclusive, para mim, essa prova veio justamente para isso, para tirar os aventureiros do mercado, né? Eu falo que é aventureiro porque tem muito aventureiro que se arrisca nessa atividade cobrando valores risórios, sendo que é uma grande responsabilidade a nossa função, né? Nós temos uma importância no comércio exterior brasileiro e em razão dessa importância requer qualificação, requer atualização constante, acompanhamento da legislação que muda quase que diariamente, né? Então, eu tenho boas expectativas. Eu acho que para o futuro nós seremos mais valorizados em razão desse novo exame, em razão do OEA, enfim, e de todas as mudanças. O próprio Siscoserv, que é um assunto novo, poucos colegas de profissão têm procurado saber o que é, como funciona. Eu já tenho acompanhado com o canal aduaneiro há algum tempo, já fiz alguns cursos, então, assim, pouco se interessam. O próprio portal único do comércio exterior já está aí. Às vezes eu saio na rua e pergunto, e aí, vocês já leram os manuais, já sabem como é que a coisa vai funcionar? Não, isso aí não vai sair do papel, não. Isso só vai entrar em operação daqui a 2, 3 anos, não preciso me preocupar com isso. E já está aí, já existe portaria dizendo que até março de 2015, todos os processos, todos os envelopes de importação, de processos selecionados para a conferência aduaneira, vão ser eliminados. Você vai dar entrada no processo digital, através do Portal Único de Comércio Exterior.
Então, assim, as pessoas simplesmente deixam, quando a coisa acontecer, nós vemos o que fazer. Né? Eu já estou acompanhando há muito tempo, eu já li todas as versões que saíram do manual, então, quando entrar em operação, os meus processos não vão ficar parados até eu aprender a usar o sistema. Então, assim, para quem está se atualizando, para quem busca uma melhoria contínua da sua profissão, eu acredito, é uma profissão que vai ter um bom futuro pela frente. Eu tenho algumas perguntas ainda, vou correr um pouquinho mais aqui. Eles perguntaram até a minha opinião. Eu acho que a profissão de despachante aduaneiro não vai acabar. Alguns anos atrás eu já ouvia que a profissão acabaria. Eu acho que há uns 7, 8 anos atrás eu já ouvia essa história, sabe? Eu acho impossível essa profissão acabar. Não tem como acabar essa profissão. Mas o que eu acho é que o despachante ele tem que recorrer cada vez mais a sistema, a software. E eu falo isso até porque eu conheço. Minha esposa é dona de uma empresa de software de comércio, chama-se Bysoft. A Bysoft tem até sistema já para o Cisco Max Web. Tem muita gente parada que não produziu isso, empresas de software, e já produziram. E saíram na frente, assim como você saiu. Não dá para a comissária de despacho ter mais tanta mão de obra. Não dá, tem um custo caro de você contratar funcionários, tem os encargos trabalhistas todos em si. Então você tem que apelar para software. O software ele te ajuda a trabalhar mais rápido, mas com menos gente, né? Infelizmente as pessoas perdem emprego por causa disso, mas você tem que sobreviver como empresário, né? Do ramo de despacho aduaneiro, tem que apelar para software. Não tem jeito. O Rafael pergunta aqui, o canal aduaneiro, o Gilberto Sartori, pretende realizar algum curso para a prova do ano 2015? Olha, eu já pensava nisso quando criaram a prova de despachante aduaneiro e eu queria ter feito, mas é um pouco complicado. Você precisa de vários professores para ministrar um curso desse, tem que ser professores bons, comprometidos, você tem que criar um programa complexo, de muita carga horária, e o problema é que um curso desse fica muito caro, um presencial fica muito caro. Eu sei disso porque o canal aduaneiro agora assinou um contrato com a universidade, né? E nós vamos começar agora no final de abril uma pós-graduação de planejamento tributário e planejamento societário e uma pós-graduação de direito aduaneiro no meio do ano, né? No começo do segundo semestre. Fica caro o custo, são 360 horas a aula. Um despachante, ok, não seria 360 horas, mas no mínimo umas 90 horas, eu acredito, curso bom. E fica caro, eu não sei se as pessoas pagariam o preço de um curso desse. O custo hora de um professor é muito caro, e o custo de uma sala hoje, por uma aula de 4 horas, quase R$500. Isso eu estou falando do preço mais baixo, tá? Então, eu adoraria. Eu acho que se fosse via web, gravado ou ao vivo, seria melhor. A gente está até pretendendo já, vocês devem ter acompanhado, quem acompanha e-mail nosso, a gente já está selecionando professores e matérias para gravarmos aulas, vendermos aulas gravadas. A tendência é essa, tá? A tendência é as pessoas fazerem aula a hora que elas podem e a hora que elas têm vontade. O Daniel pergunta: há alguma previsão de que o OEA substitua o despachante aduaneiro em um futuro próximo ou existe para dar uma qualificação ao despachante? O que você acha, Gilberto? Na realidade, o objetivo do OEA não é esse. O OEA é um programa que a Receita Federal está criando para certificar os operadores de comércio exterior. Então, o OEA não se aplica somente ao despachante aduaneiro. Ele se aplica ao transportador rodoviário, ao transportador internacional, ao importador, ao exportador, ao agente de carga, enfim, todos os envolvidos na cadeia logística internacional. Qual que é o objetivo? Você atendendo critérios de segurança e de auditoria,
a Receita Federal ela vai lhe certificar como um operador confiável. Essa certificação ela vai ser visível na página da Receita Federal. Você vai receber um selo para usar junto com o nome da sua empresa e, entre outras vantagens, isso vai lhe dar reconhecimento internacional, porque são informações que vão ser utilizadas pela Organização Mundial de Aduanas, né, na integração do comércio internacional. São informações que vão ser observadas por operadores que querem investir no Brasil, querem entrar no Brasil de alguma forma e precisam de parceiros em algum desses setores. Obviamente vão procurar os que são certificados pela Receita Federal. E além disso tem a vantagem operacional, que, por exemplo, na importação e na exportação de mercadoria, as empresas certificadas vão ter a maior parte dos seus processos liberados de forma automática, no canal verde. É como se fosse uma linha azul, é isso? Exatamente, praticamente uma expansão do programa do Linha Azul. Você vai abrir sua empresa para a Receita Federal acompanhar seus processos, mas, por outro lado, você vai ter a confiança dela na liberação automática dos seus processos, e os que forem selecionados para a conferência física, para a conferência aduaneira, tem prioridade na análise em relação aos que não são operadores, né? E pelo que eu li, provavelmente esse programa, essa questão operacional, ela venha a se expandir para os outros órgãos envolvidos, que seriam os órgãos anuentes de comércio exterior, né? Aqueles que analisam as suas LIs e fazem e controlam a questão administrativa. O Rafael lhe pergunta, Rogério, outra pergunta, sobre regras de origem, classificação e valor aduaneiro, quais as melhores fontes para estudar esses temas? Bom, eu sou a favor de estudar a legislação, então eu não me recordo aqui, mas eu tenho algum material que, se vocês quiserem, vocês podem me mandar um e-mail, eu posso encaminhar posteriormente. Mas o acordo de valoração aduaneira, inclusive tem ótimos livros no mercado tratando do assunto, né? Eu posso até indicar alguns que eu já li. Questão de regra de origem são os acordos firmados no âmbito do Mercosul, no GATT. Então, assim, o melhor é ler material oficial, o que foi institucionalizado, o que é lei, o que é instrução normativa. Eu recomendo sempre estudar pela legislação. Gilberto, bem, não tem mais nenhuma pergunta. Quem quiser fazer pergunta, nós estamos nos últimos minutos aqui. A Ana mandou aqui o e-mail dela para receber o teu material, mas eu vou fazer melhor. Eu vou te mandar a lista dos presentes hoje, tá? E você mande um e-mail para eles todos, acho que é melhor. Amanhã eu te forneço isso. Ótimo. Gilberto, você acha que o fato de você ter passado nesse concurso vai atrair clientes? Os clientes vão perceber que o fato de ter um despachante aduaneiro aprovado no concurso vai fazer diferença nos processos deles, ou você acha que isso ainda não? É muito cedo. Bom, como é que você venderia isso para a tua clientela? Eu falaria, venham para a tua clientela ou para os seus prospects? Venham trabalhar comigo porque eu sou qualificado. Bom, primeiramente, eu lançaria um desafio para eles, de que os despachantes deles fizessem o exame e passassem na prova.
porque eu estudei 2 semanas, mas a prova não é fácil, né? Como eu disse, eu tenho alguma bagagem e também me dediquei muito a isso. Agora, eu penso da seguinte forma, o que eu pretendo dizer é o seguinte, para fazer uma DI, para liberar uma carga, é muito fácil. Canal verde dá até quando você faz coisas erradas, em muitas situações. O grande problema é o que vem lá na frente, né? São as revisões aduaneiras, onde é identificado aquele erro 4 anos depois, você tem multa, você tem acréscimos, juros, enfim. E sem contar que é um recolhimento que tem que ser feito todo de uma vez, enfim. Concordo. O que eu quero mostrar é que eu tenho qualificação, tanto que eu sou o único despachante em Santos aprovado nesse exame. Agora, eu penso o seguinte, uma empresa comprometida, que trabalha de forma idônea, que quer garantia pelos serviços, ela busca um profissional qualificado. Então, não cabe você contratar qualquer aventureiro no mercado. Volto a repetir, existem muitos aventureiros. Mas, assim, Gilberto, você me permite só fazer uma parte? O grande problema do cliente é que ele busca preço. Exato. Isso é um grande problema. Eu noto isso com o Siscoserv. Agora a gente está começando a dar risada aqui, porque muitas pessoas foram procurar outras empresas para fazerem registro de Siscoserv. E a gente está, para algumas empresas, extraindo todos os registros que elas fizeram para monitorar. Então, hoje, por exemplo, eu peguei um cliente importador, que a empresa que está fazendo registro para ela, registrou essa importadora, importadora, como compradora e vendedora de profit, tá bom para você? Registrou um importador, exportador como comprador e vendedor de profit, de agenciamento aéreo. Ele não é empresa de agenciamento, é um importador e exportador. Como é que você classifica em operação na posição 106, 07, 10, 00 por importador e exportador? E outra coisa, tem mais de 1000 registros no nome dessa empresa de venda de frete. O exportador ele não vende frete, ele adquire frete, né? Então, quem vai pagar essa multa amanhã da Receita Federal? Foram atrás por causa de preço? Não sei. Esses acredito que não têm ido até por causa de preço. Mas muitos vão atrás por causa de preço. Você sabe disso. Sim, eu tenho uma experiência semelhante para compartilhar. Uma vez um cliente me ligou, eu já atendia ele há 2 anos. E ele me ligou: Gilberto, um concorrente seu me ligou aqui, está oferecendo serviço 40% mais baixo que o seu. 40%, é quase a metade, Rogério. Você vai cobrir o preço dele para nós continuarmos trabalhando, senão eu vou trocar de despachante. Né? Oi? É uma famosa chantagem que o cliente faz. Exatamente, eu não tinha condição alguma de chegar no valor que foi oferecido. Agradeci pela oportunidade que foi me dada, mas infelizmente nesses valores não tinha como continuar a parceria. Ele tirou todos os processos de mim. Uhum. Passou uns 3 meses, essa pessoa me liga desesperada, né, que o despachante tinha errado uma DI, ele tinha colocado o nome do exportador errado e ele não conseguia fechar o câmbio. O exportador já estava cobrando ele há 2 meses
e estava ameaçando quebrar o contrato de fornecimento que eles tinham. E era somente o principal fornecedor dessa empresa. Né? Ele me ligou desesperado que se ele não fechasse o câmbio até o dia seguinte, ele ia perder o fornecedor e a empresa ia quebrar, que o cara que estava atendendo ele estava 2 meses enrolando ele com essa retificação que teria que ser feita, e ele não conseguia fazer o câmbio. Me manda a documentação que amanhã você já consegue fechar esse câmbio. Aí ele, mas como? O outro despachante está 2 meses com o processo lá e não consegue fazer essa retificação, você vai fazer de um dia para o outro? O que acontece é o seguinte, a retificação ela demora, mas com o protocolo do pedido na Receita Federal, você consegue fechar o câmbio, o Banco Central aceita. O que acontece é o seguinte, se ele der entrada, ele vai ter que recolher a multa pela informação inexata. E ele não quer pagar a multa, ele tá te enrolando esse tempo todo. Né? Então, qual que é o valor da mercadoria? Né? Esse teu trabalho é tocado. Teve que cobrar. Exatamente. Qual é o valor da mercadoria? R$1 milhão. Então tá entendido. Faz a conta de quanto vai ser a multa de 1% disso daí e você vê se ele vai querer assumir. Né? E alguém vai ter que pagar. Lógico, o intimado vai ser o importador, mas se foi um erro do despachante, a responsabilidade civil dele é arcar com essa multa. Né? Mas você acha que um cara que cobrou 40% menos que eu vai assumir essa responsabilidade? Não. Sem contrato, sem nada que vincule ele a essa responsabilidade? Não vai. Não vai dizer obrigado e você se vira, essa que é a realidade. E para fechar, já são quase 7 horas, tem a última pergunta aqui. Eu só não estou conseguindo enxergar o nome da pessoa aqui, deixa eu ver se eu consigo. O Fábio. Gilberto, boa noite. Você disse que estudou muito através de um questionário. Esse questionário foi feito por você mesmo ou você pegou algum questionário na internet? Você estudou com base na prova do ano anterior? Isso. Se você entrar no site da ESAF, Fábio, tem todas as edições da prova, você consegue baixá-las e utilizar como material. Foram essas provas que me serviram como base para estudos. Você consegue, de todos os anos já estão disponíveis, inclusive a de 2014. Qual o seu e-mail? Estão pedindo o seu e-mail e telefone. Não sei se você quer dar o telefone, mas... Claro, o meu e-mail é gilberto.sartori@sartoricomex.com.br. Ok. E o meu telefone, o DDD é 13 97404 3475. Se quiserem me adicionar no Skype também, é Gilberto_Sartori. Eu também estou no LinkedIn, Gilberto Sartori. Eu estou sempre publicando alguma coisa lá no LinkedIn, participo de alguns grupos, inclusive um deles é do canal Aduaneiro. Né? Também podem me adicionar. Legal, e para fechar, estão pedindo aqui para repetir o telefone, eu vou fazer melhor, eu vou mandar o e-mail do pessoal para você, dos inscritos amanhã, e você manda seu e-mail e o telefone para eles, e mande também qual a previsão do próximo edital, se você tiver, tá bom? Perfeito, então. Legal. Combinado. Pessoal, muito obrigado pela participação, Gilberto, muito obrigado pela presença. Parabéns mais uma vez pela sua aprovação e aproveite isso como marketing para você se promover. Né? Com certeza, esse é o objetivo. Né? Sou o primeiro em Santos, eu tenho que usar isso ao meu favor. E você, se Deus quiser, vai ser bem sucedido na sua carreira, inclusive
nessa parte do EA, que isso eu acho que vai ser um filão bom para ganhar dinheiro. Ok? Espero que sim. Ok. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos que acompanharam até agora. E eu vou mandar o e-mail para vocês e no que eu puder ajudar, estou à disposição. Legal, então. Obrigado, pessoal. Se o Gilberto permitir, eu vou editar esse vídeo e boto ele na internet essa semana, ok? Sim, por favor. Ok. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.